Muito bem, queridos, estamos aqui mais uma vez para juntos meditarmos na palavra de Deus, crendo que ela é a resposta aos nossos corações. Nós queremos dar as boas-vindas para você que com carinho e com atenção tem nos dado o privilégio e a oportunidade de estar ministrando sobre a sua vida uma porção da palavra de Deus. Temos lido na palavra do Senhor, segundo escreveu o profeta Isaías, capítulo de número 40, versículo de número 28 ao versículo 31. E nós queremos destacar especificamente o versículo 31 da palavra de Deus. Isaías, capítulo de número 40, versículo de número 31, onde nos diz assim a palavra do Senhor. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esta é a palavra do Senhor para os nossos corações. E eu gostaria de compartilhar com você algo que Deus tem falado ao meu coração. Trata-se de nossas necessidades de termos de tempos em tempos um renovo espiritual. A maioria de nós já experimentou em alguns momentos da nossa vida um nível tão grande de exaustão que achamos que não vamos aguentar em pé. A primeira coisa em que uma pessoa cansada pensa é desistir, e a última coisa em que pensará é continuar. Não é assim mesmo que acontece muitas vezes em nossas vidas? Todos nós, independente de sermos crentes ou não, enfrentamos em nosso dia a dia o cansaço físico, mental e até mesmo espiritual. O cansaço físico, há uma sobrecarga sobre o corpo maior que o corpo pode suportar. Essa sobrecarga pode vir por excesso de trabalho, pode vir pelo esforço para se viver a velocidade imposta pelo meio profissional ou cultural, ou por uma doença limitadora que nos incapacita de realizarmos algumas tarefas. Para lidarmos com o cansaço físico, talvez uma boa noite de sono, uma boa alimentação, quem sabe férias, seja um bom remédio. A palavra de Deus nos diz, em Êxodo capítulo 20, versículo 8, lembra-te do sábado para o santificar. Jesus representa o sábado, que é o nosso descanso, e nele nós podemos descansar a cada dia. Nós também temos o cansaço emocional. E o cansaço emocional, a pessoa cansada emocionalmente tem uma dificuldade de lidar com as frustrações e perdas. Sonhos despedaçados, com expectativas não realizadas, acabam levando a muitos no fundo de um poço. Provérbios capítulo 13, versículo 12 nos diz: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Para lidarmos com o cansaço emocional, precisamos aprender a lidar com as nossas emoções, buscando a paz de Deus que excede todo entendimento humano. E a palavra do Senhor nos fala sobre isso. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6 e o versículo 7, nos diz assim a palavra do Senhor: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nós temos outro tipo de cansaço também, que é o cansaço espiritual. O cansaço espiritual é a soma do cansaço emocional e o cansaço físico. É aquele tipo de cansaço que parece inesgotável e que tem suas raízes fincadas no excesso de batalhas espirituais e nas lutas demasiadamente longas, onde a vitória parece remota. No cansaço espiritual, você deixa de orar, de ler a palavra, de ir à igreja e de servir a Deus e as pessoas. Você perde o discernimento e a direção de Deus. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus nos diz assim: vinde a mim,
todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não se refere apenas ao ser humano que não conhece a Jesus. Quem conhece, ama e serve ao Senhor também cansa. Eu vou repetir. Quem conhece, ama e serve ao Senhor também cansa. A tradição antiga, que a águia mantinha toda a sua beleza e força porque tinha a capacitação de se renovar. Por isso, Isaías diz que precisamos nos renovar à semelhança da águia. A águia é uma das mais belas aves que vive 70 anos aproximadamente, mas aos 40 passa por uma difícil decisão: morrer ou se renovar de forma dolorosa. Então eu convido você para que nós possamos meditar pelo menos em 5 características da renovação espiritual, assim como acontece com a renovação da águia, exemplificada pela palavra de Deus. Através do processo de renovação da águia, vamos aprender algumas lições para a renovação de nossa vida espiritual. Primeiro, pare tudo e separe um tempo para se renovar. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 nos diz assim a palavra de Deus: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Depois que tomar esta decisão, renovar-se é prioridade. Assim, a águia se renova buscando tempo e lugar para se renovar. O psicólogo Augusto Cury argumenta que a geração moderna sofre de SPA, que é a Síndrome do Pensamento Acelerado. As pessoas são ativistas, mecânicas e não conseguem ficar parados, por isso muitas decisões são tomadas sem pensar. Tempo é uma questão de prioridade. Se você quiser buscar sua vida, precisa tirar tempo para isso. Se você quer renovar a sua vida de uma forma total, você tem que ter tempo para isso. Deixe tudo o que está te ocupando desnecessariamente. Você está disposto a dedicar tempo para sua restauração? A prioridade em sua vida é sua restauração. Em segundo lugar, para ser renovado, precisamos subir a um alto monte para estar só. Durante o processo da renovação, a águia fica solitária na mais alta montanha, onde esta, protegida, e pode descansar passando pelo tratamento. Precisamos estar acima dos problemas, meu irmão. Ir mais alto para perto do Senhor e louvar o seu nome, como Jesus ensinou: orarás ao teu Pai em secreto. Mateus capítulo 6, versículo de número 7. O próprio Senhor Jesus se retirava para o monte a fim de orar a Deus sozinho e renovar sua vida de comunhão com o Pai. No alto do monte, ele foi transfigurado em glória. Nós encontramos isso no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo de número 1 ao versículo de número 8. O monte significa um lugar acima dos principados e potestades, conforme está escrito em Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 12. Quando estiver no vale de lutas e tribulações, suba ao monte da oração, para estar acima dos problemas, na presença do Senhor e do alto, nas regiões celestiais, contemplar as bênçãos como solução. Você tem se retirado para oração e santificação? Só você pode consagrar sua vida na presença de Deus. Não faça como muitos. Eu costumo dizer que a gente ouvia muito em determinados momentos da nossa vida aquele tipo do cristão ou tipo de crente chamado 6 horas. Cada pessoa que ele encontrava, cada irmão que ele encontrava, ele pedia: 6 horas por mim, 6 horas por mim, que eu estou passando por luta, por dificuldade, 6 horas por mim. Mas ele nunca ora por ele mesmo, sempre está de carona na oração dos outros. É bem verdade que precisamos orar uns pelos outros, mas temos também que aprender a orar cada um por nós mesmos. Em terceiro lugar, temos que, para ser renovado, fazer o sacrifício para mudar.
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Chega um momento na vida da águia em que ela se sacrifica. A águia está envelhecida, com o bico gasto, unhas rachadas e penas desgastadas. Para se renovar, ela precisa quebrar o bico, arrancar as unhas e penas para que nasçam tudo de novo. Para se renovar é preciso sacrificar algo. Assim como a águia, precisamos renovar nossos lábios, nossas mãos e nossos pés. Preciso retirar tudo que está velho em nossa vida. Isso certamente é dolorido, mas entre a dor do fim iminente e a dor de um processo de cura, este é a melhor opção. Muitas vezes, somos como uma criança que não quer deixar passar remédio na ferida porque vai arder. É preciso enfrentar a dor do tratamento para ser restaurado. Tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Romanos capítulo 8, versículo de número 18. Isso me faz lembrar um fato que recentemente vivido em um ambiente de trabalho. A gente vê quando as mamães, os papais trazem os seus filhinhos, as suas crianças, para tomar as vacinas que são recomendadas dentro de cada faixa etária ou dentro de cada campanha. E a gente escuta os gritos, o choro, o clamor de uma criança que, não sabendo que aquele remédio, que aquela vacina é para a sua melhora, sente a dor para o processo da cura. E é assim que acontece muitas vezes conosco. A gente não consegue entender, não consegue compreender o que certamente está sendo permitido por Deus acontecer em nossas vidas, mas é para que haja um processo de renovo. E eu lhe pergunto, você está disposto a sacrificar algo em prol da sua vitória? Abra mão do que for preciso para receber a sua bênção. Em quarto lugar, o processo de renovação é aprender a esperar pacientemente. No Salmo 40, versículo 1, nos diz a palavra de Deus: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. A águia tem que esperar isolada por 150 dias até o processo de restauração seja completo. Durante este período, não é vista por ninguém. Fica sem caçar, esperando sua renovação. Precisamos evitar o imediatismo. Estamos acostumados com coisas automáticas e muitas vezes pensamos que tudo deve ser assim. A vida é como um rio que em alguns trechos corre caudalosamente e em outros escorre rapidamente, não adiantando querer apressar ou represar. Deus, em seu infinito poder, teria condições de criar tudo em uma única palavra de uma só vez, mas preferiu fazer aos poucos, gastando 7 dias num processo de equilíbrio. Se tivesse feito tudo de uma vez, seria uma grande desordem. Por isso, primeiro criou a água e depois os peixes. Primeiro a terra e depois as plantas. Assim, cada coisa na hora e forma correta. Tudo tem o seu tempo certo e o tempo de espera é imprescindível se queremos continuar. Você está disposto a esperar o tempo necessário para ser abençoado por Deus? Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Quinta característica para que haja um processo de renovação na nossa vida é aprender a voar acima das tempestades. Oh, glória! Isaías capítulo 40, versículo 31 nos diz: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas como águias. Deus quer que aprendamos a voar com asas de águias. Receba esta palavra. Deus quer que você aprenda a voar com asas de águias. Quando enfrenta uma tempestade, a águia sobrevoa acima das nuvens, onde pode ver o sol e ficar livre de perigo. Ao passar a tempestade, a águia volta para seu abrigo.
assim também devemos buscar mais a Deus quando passamos por provação ou provações e juntos do Senhor ter a proteção. Nada adianta ficar exposto à tempestade tentando enfrentá-la. É melhor esperar passar e depois continuar. Proteja-se durante as lutas, pois os que habitam no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Salmos 91, versículo de número 1. Quando enfrentamos situação de conflito e tiver vontade de fugir, saia um pouco para descansar a cabeça, ore a Deus e assim estará acima das tempestades. Como Moisés, quando subiu o monte, ao voltar o seu rosto brilhava, como está escrito em Êxodo capítulo 34, versículo de número 35. Deste modo, você terá forças para continuar de maneira equilibrada e correta, sem precipitações. Você prefere ficar cansado ou sobrevoar acima das tempestades? Suba acima das tribulações na presença do Senhor. Portanto, observando esses 5 pontos para a nossa renovação e com a ajuda do Espírito Santo de Deus, que nos dá força e nos capacita, seremos mais do que vencedores. Primeiro, pare tudo e separe um tempo para se renovar. Segundo, suba a um alto monte para estar só. Terceiro, faça o seu sacrifício para mudar. Quarto lugar, aprenda a esperar pacientemente no Senhor. E por último e quinto lugar, aprenda a voar acima das tempestades. Após este tempo de renovação, a águia está preparada para viver mais 30 anos com força e vigor de sua juventude. Se não estivesse disposta a se renovar, sua vida chegará ao fim precocemente. Peça ao Senhor para renovar sua vida, meu irmão. Peça ao Senhor para renovar sua vida, minha irmã, assim como a águia. Aceite passar pelos processos necessários para a sua restauração. Pare e tire tempo para você. Reflita sozinho sobre sua vida. Desligue-se. A oração e santificação. Sacrifique o que for preciso. Abra mão do que é desnecessário. Seja paciente e saia da mediocridade, subindo acima das tempestades de problemas na presença de Deus, e assim a sua vida será renovada pelo Senhor, em o nome de Jesus. Amém.